Então, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos dar início ao trabalho, do nosso tema, da nossa reunião 2 de hoje, Hoje, quinta-feira. Semana que vem temos um feriado aí que está chegando, mas não vai afetar o dia da nossa reunião, porque para nós vai seguir normalmente, tá? Nossa reunião da semana que vem, reunião 3, tá? A Rosana levantou a mão. Professora, bom dia, colegas. Na realidade, eu só quero fazer uma pergunta justamente sobre as datas da reunião, embora você já tenha avisado que pode ter as duas faltas, e eu já sei disso por conta dos outros. Porém, eu queria saber a respeito de justificativa, porque na próxima semana vai ser o feriado, não para nós, porque não vai cair, né? Mas na outra, que vai ser do dia 11, se eu não me engano, eu estarei em Curitiba para fazer o curso de formadores também e para tutores, né? E aí eu queria saber como que ficaria, porque realmente não vai dar para participar. Aí eu já queria te passar antecipadamente para eu poder me organizar, se eu vou ter que repor, assistir com outro colega, como que eu faço? Aí a gente tem a disponibilidade da reposição, tá? Quantos dias que é essa formação? A formação vai ser do dia 11 ao dia 13. Eu chego no dia 14 de manhã aqui, que eu acho que vai ser na sexta. Deixa eu Ah, ver. tá. Pega 3 dias, quarta, quinta e sexta, né? Igual Isso, teve para nós aqui no começo do ano. isso. Uhum. Eu teria que fazer, talvez, deixa eu ver, eu viajo dia 10. Eu teria que fazer ou na segunda, que eu viajo no dia 10 à noite, ou só teria ou na sexta, depois que eu retornar, no horário que eu já esteja aqui, porque possivelmente eu vou chegar por volta de umas 7 ou 8 da manhã aqui em Umarama, dependendo do horário de ônibus de lá. Entendi. É porque tem o deslocamento, né? Aí Isso. é uma questão diferente, não é um atestado, não é, é uma outra situação que é a convocação da CL, né? Pode ficar tranquila que daí nessa semana a gente conversa certinho, porque vai ficar bem difícil de repor, mas aí como é uma convocação da CED, aí você vai ter a declaração também, e aí você não vai ter prejuízos com relação a isso, tá? Tá jóia, Aí a obrigada. gente conversa, Uhum. eu anoto ali certinho, e daí você não tem prejuízos com relação a caso você não consiga nem repor neste caso, porque é uma convocação à parte, né? Não Uhum. é um atestado, não é uma outra situação. Isso, obrigada. Tá bom? De nada. Então vamos lá, gente. Vou iniciar aqui o nosso compartilhamento na nossa reunião, que nós damos início ao nosso tema, liderança pedagógica e planejamento estratégico, jornada 1, 2025. Então, o nosso tema de trabalho, nossa proposta de trabalho para hoje. Lembrando, que cada um de vocês aqui é fundamental nessa jornada, lembrando, da nossa participação ativa, lembrando, das situações que estão previstas no manual do cursista, que nós já, conversamos na nossa primeira, no nosso primeiro contato, que foi semana passada. Então, na nossa agenda de hoje, nós temos aqui o acolhimento, nossa experiência, que a gente vai relatar algumas situações, vocês também vão poder compartilhar, caso alguém queira relatar alguma situação do que nós vamos ter ali do tema proposto, fundamentando a prática, o nosso em ação, que aí vou ter ali o tema que a gente vai trabalhar depois, o Google Form, gente, que no finalzinho, se vocês puderem contribuir conosco, é muito importante, que eu vou disponibilizar no chat. E para concluir,
e a gente vai fazer o fechamento. O objetivo da reunião é lembrar, né, que os membros das equipes gestoras, como principais líderes das escolas, podem ser catalisadores de mudanças que envolvam todos os demais atores. Sua atuação é essencial em qualquer contexto, mas, ao mesmo tempo, o contexto importa, podendo facilitar ou dificultar seriamente a transformação desejada. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é compreender o papel do pedagogo enquanto líder no processo pedagógico no seu contexto escolar. Tranquilo, gente. Quem que está precisando, por favor, postar o link da Meet no WhatsApp. Só um pouquinho, gente. Essas situações de última hora acabam que a gente precisa só resolver aqui. Eu até postei, mas de repente se ficou depois, daí não acaba que não pega o link do WhatsApp, né, no grupo. Ah, conseguiu. Beleza. Então, gente, nós temos um papel fundamental. Claro que todos os membros, né, que trabalham ali no contexto escolar, né, o pessoal da secretaria, a equipe docente, né, equipe gestora, todos, né, têm um papel fundamental dentro do contexto escolar, todos, né, mas nós, já que, né, nós estamos aqui como pedagogos e o nosso curso, né, Pedagogo em Foco, nós estamos aqui para compreender o nosso papel, que é fundamental dentro desse contexto escolar, né, nós temos ali um papel de suma importância dentro dessa reação em cadeia, né? Ninguém tem um trabalho fragmentado, sozinho. O papel, né, do pedagogo e todo o trabalho, ele é sempre em conjunto com todas as demais peças, né, que estão ali desencadeando o seu trabalho dentro do contexto escolar. Mas nós estamos aqui justamente para refletir a desenvoltura do nosso trabalho como um todo, né? Que nós temos um início, temos um processo, mas a gente nunca percebe uma finalização, né? De todo o nosso trabalho, parece que ele nunca tem fim, né? A gente faz, a gente permeia, media, mas a gente consegue ali fazer várias atividades, mas a gente no final a gente percebe que parece que não conseguimos, né, perceber ali a finalização de todas essas atividades, né? Parece que fica faltando, parece que não terminei nada, mas nós somos peças fundamentais ali para todo esse trabalho, né? Líderes nesse processo dentro do contexto escolar. E nesse sentido, né, nós sabemos que na escola existem muitos desafios. E ao início do ano letivo, além dos desafios que nos esperam, também rememoramos os que não foram superados no ano letivo anterior. Nesse contexto, a presença da liderança pedagógica faz a diferença, tanto na condução do trabalho educativo, como também no alinhamento das estratégias que serão implementadas. A postura dos líderes da equipe gestora dará o tom de todos os encaminhamentos que serão realizados em 2025. Então, se a gente pensar, né, por exemplo, na finalização de um ano, né, no fluxo do ano letivo anterior, para os discentes, existe o fechamento para eles, porque precisa sair um resultado, né? Se ele foi aprovado, se ele foi reprovado, se ele foi aprovado por conselho. Então, é um resultado que precisa, né, ser publicado e eles precisam saber se eles vão para a série seguinte ou não. É um resultado final, né? Só que existem outros encaminhamentos, além disso,
que eles não têm uma finalização naquele ano, que eles têm uma continuidade para o ano seguinte, né? Então, para nós, é um grande desafio, porque a gente não consegue, não é que a gente não consegue, é que existem demandas que elas não conseguem ser finalizadas naquele ano. Elas têm uma continuidade para o ano seguinte, né? Por exemplo, o aluno que acabou, né? Vamos aprovar para o conselho, né? Ele decidiu-se que ele vai ser aprovado por conselho. Beleza, para o aluno saiu o resultado final, ele vai para a série seguinte, tá? Mas os encaminhamentos para esse aluno, eles não se findaram naquele ano. Para o ano seguinte, os encaminhamentos pedagógicos continuam, nós não fechamos o ciclo com esse aluno. Para o ano seguinte, nós temos que ter um plano de estudo para ele, né? Um plano de atendimento personalizado. O que, né, ele passou por conselho de classe, tá, mas como que vai ser esse ano, o ano seguinte, para esse aluno? Vai ser a mesma coisa que o ano anterior? Será que ele não vai precisar de um olhar um pouco diferenciado? Qual é a questão? Ele tem defasagem de conteúdo? Ele tem laudo? Qual que vai ser o encaminhamento pedagógico para o ano seguinte? Ele vai precisar, de repente, participar do programa Mais Aprendizagem, né, com um olhar um pouco diferenciado, né? E aí entram várias situações. Às vezes os pais não, né? Não, meu filho não vai frequentar o PMA. Tá, e daí, como é que vai ser esse ano? Então, tem coisas que elas simplesmente não finalizam. Para nós, não finaliza, porque é uma demanda que ela não tem como ser finalizada naquele ano, né? Então, coisas, né? Situações que elas ficam pendenciadas para o ano seguinte, que para os discentes, elas acabam tendo um resultado final, né, naquele ano, mas para o ano seguinte, nós temos um trabalho que precisa ser estudado, precisa ser planejado junto com os professores, né? Por isso que nós temos os dias de estudo e planejamento para fazer essa organização, né, da escola, essa organização com relação aos alunos, né, que a gente vai fazendo essa caminhada no início do ano, por isso que a gente tem ali os primeiros dias, né, que a gente faz um nivelamento, faz um diagnóstico para ver como que recebemos novos alunos, para ver como que a gente vai dar a sequência, né, do que a gente tem dependente do ano anterior e como que a gente vai dar essa sequência para o ano que nós estamos, né? Então, nós temos essas situações de alinhamento estratégico das demandas do ano anterior com as demandas que nós temos que vão surgir do ano em que estamos situados. E é por isso que nós vamos fazer aqui uma leitura de uma metáfora, que é a mentalidade de um guerreiro. E na sequência vamos discutir melhor sobre essa questão. Aí nessa metáfora nós vamos repensar sobre o nosso trabalho, né, sobre as nossas demandas em que nós temos tantas. Então, eu vou fazer leitura aqui para vocês, e aí nós vamos refletindo e depois a gente faz uma breve discussão. Então, vamos lá. Mentalidade de guerreiro. Certa vez, num pequeno reino antigo, havia um rei que, pasme, era chamado por todos, era amado por todos. Este buscava justiça e igualdade aos seus. Seu reino era próspero e seguro. O rei gostava de visitar as aldeias e acompanhar tudo o que por lá acontecia. Contudo, por um infortúnio, surgiu repentinamente um dragão. Este dragão importunou gradativamente o reino. Inicialmente, esse dragão avançou sobre os rebanhos. Atacava, dispersava todos os rebanhos. Havia rebanhos de gado, ovelhas, cabras, porcos e outros animais domésticos. Nenhum era poupado. E por falta de combates ao dragão, cada vez mais ele se sentia confiante em causar mais pânicos. Em pouco tempo, sua audácia
foi criando proporções cada vez mais incômodas. Passou não só a atacar os rebanhos, mas como também a destruir as casas nas aldeias. E depois passou a atacar os próprios camponeses. Chegou ao ponto de todos se revoltarem contra o rei, a fim de o pressionar para buscar uma solução antes que ficasse pior do que já estava. Pois bem, o rei aflito, sem soluções, convocou seus sábios conselheiros para discernir uma solução efetiva. Seu sábio mago deu-lhe a seguinte sugestão: Caro rei, realize uma maratona de jogos entre seus mais bravos e fortes guerreiros, e escolha os mais capacitados, depois deles instrumentos poderosos, para ir ao encontro do dragão e interromper esse ciclo de medo e destruição. Assim foi realizado. Dentre todos os mais bravos guerreiros, todos concordaram que havia dois bravos guerreiros que juntos poderiam interromper o terror causado pelo dragão. A estes dois significativos guerreiros, além da esperança neles depositados, foi-lhe conferido flechas com setas, cuja ponta comportava um veneno poderosíssimo, tão potente que a única flechada poderia ser capaz de imobilizá-lo. Pois bem, a dupla de guerreiros colocara-se a encontrar o dito dragão. Nesta busca, a dupla encontrou no alto de uma montanha a caverna onde o dragão se escondia. Com diligência e cautela, ambos, com arco e flecha em mãos, se colocaram em aproximar da entrada da caverna. Tão logo, o dragão percebeu o cheiro dos guerreiros e prontamente se movimentou para afugentar os intrusos. E deu-se um encontro de gigantes que iniciava uma batalha épica que determinaria o futuro daquele modesto rei. De um lado, a dupla de bravos guerreiros com arcos empunhados e flecha com veneno mortal em sua ponta. De outro lado, o gigante dragão com suas garras e dentes experientes de tanto trucidar animais. Eis que passa naquele momento, em poucos segundos, na cabeça de um dos guerreiros o seguinte pensamento: que monstro grande, não tem como vencê-lo. E ao mesmo tempo, em frações de segundo, na mente do segundo guerreiro, passa outro pensamento: que monstro grande, não tem como errar. Então, gente, aqui nós temos, né, a leitura desse texto, em que a gente, né, tem aqui aqui a gente tem uma metáfora, né, para a gente refletir sobre o nosso trabalho enquanto pedagogo, né? E aqui tem algumas perguntas para a gente poder pensar, e aqui vocês podem colocar também algumas reações, né, na própria Meet. Como você se reconhece nessa metáfora? O guerreiro que pensa: que monstro grande, não tem como vencê-lo, negativo, ou o guerreiro que pensa: que monstro grande, não tem como errar, positivo. Ou, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito dessa metáfora com o nosso trabalho, pode falar também. Professora, eu penso. Ai, desculpa, colega, eu nem levantei a mão, mas eu vou continuar porque eu abri. É o seguinte, eu penso que, por mim, eu vejo que neste momento está entre um meio termo, não de não como vencê-lo, mas também não de como errar, porque nós estamos de um processo onde esse monstro grande dentro da escola, ele diz respeito às duas vertentes da situação.
Nós, enquanto equipe pedagógica, nós encontramos uma situação, o monstro, digamos assim, dentro da própria instituição, muitas vezes caracterizado pela equipe, que está ali para se fortalecer, mas muitos têm um poder de liderança tão negativo que afeta os demais, e a equipe não é uma equipe tão extensa assim, então a dificuldade dela é muito maior, e às vezes acaba pensando que não tem como vencer justamente porque se faz um número menor, né? Por outro lado, quando a gente pensa o não tem como errar, nós temos que levar em consideração as questões externas da escola, que daí já lógico que atende toda uma constituição e estrutura de quem precisa contribuir com esse suporte do estudante, que é a família, a própria sociedade, as políticas públicas que estão em volta, e isso também dificulta. Então, tem como vencê-lo? Depende, porque também não está somente dentro desse âmbito de equipe pedagógica. A partir de que, se todo mundo de fato levar, abraçar a causa, vestir a camisa, colocar esse colete de guerra, aí sim, nós podemos ir para o, isso é um pensamento meu, óbvio, nós podemos ir para o segundo ali, que o monstro é grande e não tem como errar, porque daí todos se fazem presentes, não ficam somente esses dois guerreiros, são dois guerreiros que podem liderar para trazer mais guerreiros para combater esse monstro. A minha percepção na realidade, na atualidade, é essa. Legal, bacana, né, a contribuição. Mais alguém, gente, gostaria de falar, né, alguma coisa? Bom dia. Eu creio que a colega foi muito feliz, né? Que ela contemplou realmente esse olhar que a gente tem. Só que a questão do positivo, quando eu respondi ali, é assim, a equipe realmente ela convence ou não convence. Esse é o grande papel da liderança. Eu trabalhei, até tem alguns momentos que você encontra a equipe muito negativa, sabe? E eu não falo só negativa no sentido, essas coisas inventadas e tal, devia ser diferente. Não é nesse sentido de questionar o novo, é no sentido de dizer, não vamos fazer, não precisa fazer. Então, aí, se o líder da escola, que é a equipe gestora, chegar com esta posição, aí não consegue mesmo convencer que é possível vencer, né, o monstro de alguma forma, embora em alguns momentos sempre a gente vai contar com essa ajuda externa, né? A gente sempre comenta, em algumas situações, o que nos falta é o apoio da família. Mas é aquele apoio básico, não é assim, não estamos falando financeiramente, mas é aquele apoio da assistência mesmo à criança, né? Então, todos nós temos que ter esta visão de mostrar que é possível vencer um monstro, né? Embora muitas vezes a gente perceba situações ao contrário no âmbito das equipes. Obrigada. Legal, obrigada. O pessoal também está colaborando ali no chat, né? Colocando ali as situações ali também, né? Do positivo, que monstro grande não tem como errar, né? A colocação das meninas também que já falaram, né? Reafirmando as questões, né, das nossas demandas, e que não é, como foi colocado, né, pela Luciana, também que tem a questão da família, né, a gente fala da nossa demanda interna, né, do nosso trabalho interno, mas a gente tem a questão também da família, que às vezes a gente precisa do apoio deles, e muitas vezes a gente sente essa falta também, né? A gente tenta trazer, a gente faz, né, um esforço, que é o nosso trabalho, né, fazer com que eles estejam caminhando junto conosco, né, num alinhamento, né, junto conosco, mas é muito complicado. São situações, às vezes, tão simples que, nossa, um exemplo que eu tive lá na escola, até quando eu estava trabalhando pela manhã, de simplesmente entrar em contato com o responsável
só para saber, não foi nem para cobrar, assim, uma forma de cobrança sutil, só para saber quando que a mãe conseguiria adquirir o uniforme, né? Porque o uniforme a gente, né, tem no turno da manhã, no turno da noite não tem, mas no turno da manhã, para organizar a escola, por uma questão de segurança, né? Isso está no regimento da escola, papapá, papapá. Nossa, que gritaria que essa mãe fez no telefone, porque eu não quero que me ligue, por causa de uniforme, porque isso aí eu não quero saber. E sabe, metendo a boca por causa disso. Só quando eu fui perguntar, né? E ainda falei, mãe, se acalme. Ela está aqui, ela vai assistir aula normalmente, tá tudo certo. É só para saber, né? E não tem problema, né? Se a senhora não tiver um prazo, tá tudo certo. Eu vou dar aqui um bilhete para eu não precisar ligar mais para a senhora. Vou dar até um bilhete aqui, né? Que ela está autorizada a entrar sem uniforme. Olha que ponto que a gente chega, né? Para ela poder entrar sem uniforme. Você vê que é uma demanda assim que não é pedagógica, né? Mas às vezes por conta de falta de funcionários a gente até acaba para organizar a escola a gente acaba ali trabalhando, né? Também um pouco com essa parte. E aí a gente não tem o apoio da família nem nisso, né? A gente tem que vestir o estudante e às vezes a gente acaba ainda sendo, né? Levando uma invertida dessas só pelo fato de perguntar, né? Imagine, isso aí foi uma situação, nossa, tem outras às vezes que a gente leva uma invertida da família sem dever, só pelo fato de perguntar, e a família está errada, né? Porque a família sabe que foi colocado ali, está regimentado, tem que usar, né? Tá na norma e sabem que está errado e querem passar por cima, então é complicado. E a gente, né, sente essa falta e eu assim percebo nesse caminhar que às vezes as situações elas acabam ficando cada vez piores, né, com o passar do tempo, que a gente acaba perdendo. Tem assim famílias que nossa apoiam, né, mas tem uma parte assim, não são exceções, não. São várias situações, assim, pelo menos, né, onde eu trabalho lá, que é bem complicada a situação. E aí que a gente tem que respirar e, né, seguir em frente e ainda, né, cuidar ainda para não ter ainda uma reclamação da gente lá por a gente estar fazendo o trabalho da gente. E aqui, gente, na questão da nossa experiência, né, com relação ao plano de ação da escola, que a gente faz lá no início do ano, né, nos dias de formação, as nossas equipes, nos dias de estudo e planejamento, se reuniram no início do ano letivo, né, para dar início às frentes do plano de ação da escola, em seu planejamento estratégico para o ano de 2025. Então, esses encaminhamentos que foram direcionados, né, a gente tem duas questões aí que são muito importantes, né, que a gente tem no decorrer do ano que precisam ser assim um ponto de atenção, principalmente nas escolas que terão a aplicação, né, do SAEB esse ano. Então, como foi a construção do painel da recomposição da aprendizagem na escola, frente, né, à atuação ali, a construção do plano de ação, e quais as ações específicas que foram planejadas para a realização do SAEB, né? Então, assim, em explanação geral, né, a gente tem como praxe lá no colégio, né, nos dias de estudo e planejamento, a gente tem já o plano de ação da escola, que a gente faz, né, a adaptação dele ano após ano. A gente vai alimentando e vai excluindo e incluindo situações ano após ano.
Então, a gente já tem ele no computador, a gente abre lá no multimídia, já para o grupo de professores, e a gente faz as devidas alterações no ato, junto com o grupo de professores, né? Eles vão contribuindo e a gente já faz as devidas alterações, inclusões no ato. E eles gostam, porque daí eles estão lá olhando e eles gostam muito de contribuir, porque e é uma questão no ato, porque eles, né, participam dessa construção coletiva e é algo que não vem assim pronto. Então, eles lá no nosso colégio, eles estão acostumados já com essa dinâmica. Então, é algo lógico, como já está assim, ano após ano, a gente vem alimentando, então a gente não parte do zero, porque ele já está pronto. A única inclusão que levou um pouco mais tempo foi a questão, né, do SAEB, né, que a gente teve que abrir o campo lá para fazer uma construção mais específica daí, porque é o que está sendo mais direcionado também para esse ano. E aí nós fizemos as devidas especificações, né, com relação, por exemplo, aos últimos dados, né, do nível lá de proficiência, ao que foi pontuado no último SAEB, né, 2023, e quais são as metas, né, que nós estipulamos para 2025, o que nós planejamos em cima disso, como que vamos trabalhar, né, quais são os mecanismos, as ferramentas que nós temos, que a escola dispõe, para que possamos atingir essa meta, para melhorar, né, essa pontuação do que nós tínhamos, do que almejamos, né, melhorar, e a questão, né, da recomposição da aprendizagem, né, dos professores ali de língua portuguesa e matemática, como que eles sugerem, né, que seja desenvolvido esse trabalho nos professores ali de nono e terceiro ano, e claro que os demais componentes também, das outras áreas, também vão estar auxiliando nesse processo, não só língua portuguesa e matemática, tá? Então, foi mais ou menos assim que a gente descreveu no plano de ação. Alguém quer complementar? Alguém fez algo diferente aí que quer também compartilhar? Acho que foi mais ou menos nessa linha, né, gente? Não tem muito como fugir disso. Beleza. Ah, a Marta levantou a mão. É que, na verdade, esse trabalho foi meio assim, veio meio engessado, né, para todo mundo fazer, não dava muito para fugir, né, do que foi pedido, os professores participaram, né, todo mundo, mesmo quem não era de português e matemática, e agora é trabalhar, não tem muito o que fazer, né, não tem para onde correr. O dragão vai ficar uma porta e outra na outra. É mais ou menos isso. Então, né, assim, de repente, né, alguém fez algum encaminhamento, mas é mais ou menos isso mesmo, é algo assim que já vem, que a gente dá um encaminhamento e ele é compartilhado basicamente da mesma maneira, né, que a gente tem um encaminhamento que é desenvolvido e não tem muito jeito, né. Então, gente, fundamentando a prática. Planejar é fundamental para a implementação das ações, entretanto, é apenas um ponto de partida para que os objetivos sejam alcançados. Nós, enquanto pedagogos, precisamos conhecer, comunicar com clareza e assertividade, acompanhar, orientar, avaliar e realizar feedbacks. O planejamento estratégico requer acompanhamento das ações implementadas e as avaliações dos resultados alcançados. É o esforço destinado para produzir decisões fundamentais, ações que guiam a organização do seu modo de ser e fazer, orientado para resultados com forte e abrangente visão de futuro. Luck, 2009. Ações estratégicas. Então, das ações estratégicas, nós temos ali identificar os problemas e suas causas durante o processo, sugerir soluções possíveis para os problemas, coisa que a gente já faz, né? Levantar questões quanto às estratégias e previsões realizadas, encaminhar providências a partir das informações coletadas, aumentar as possibilidades de êxito das ações desenvolvidas,
frentes pedagógicas estratégicas para orientações do primeiro trimestre, tá? As frentes que a gente já comentou: painel de recomposição da aprendizagem, agenda de acompanhamento de hora-atividade, o cronograma trimestral, orientação das famílias, fluxo do ano letivo anterior, agenda de observação de sala de aula, estudantes do AE, PMA, do PAN, orientações sobre o SAEB, transição entre etapas. Então, todas essas situações que a gente já elencou aí, que são as nossas frentes pedagógicas para a organização do primeiro trimestre, para que a gente consiga desenvolver as nossas demandas frente ao nosso trabalho aí, que a gente precisa dar os devidos encaminhamentos. E aqui, gente, nós temos a matriz de Eisenhower, tá? Então, esse vai ser o nosso quadro em que a gente vai desenvolver o nosso em ação, tá? Então, eu vou abrir ele melhor aqui para explicar para vocês. Então, essa matriz aqui de Eisenhower, gente, ele vai trabalhar com 4 quadros. O quadro 1, que são as ações essenciais, que é o faça agora. São as ações que precisam ser feitas agora. Não tem jeito. São as mais importantes no momento. Você tem que fazer agora. Quadro 2. Ele é importante, mas ele não é tão urgente. Ele pode até ser postergado, mas ele não pode ser postergado por muito tempo, tá? Ele não é urgente, mas ele é importante. O quando der, você precisa fazer. Quadro 3 é uma ação circunstancial, que na rotina escolar podem ser razoavelmente previstas. Ele surge de uma maneira inesperada, tá? De repente, numa demanda nossa ali, apareceu uma ação circunstancial, aparece ali. Então, você pode delegar alguém para fazer, ou a gente mesmo pode fazer, no menor tempo possível. Não é uma ação importante, tá? E o quadro 4 é uma ação desejável. É uma ação que você pode colocar lá na sua agenda, que você pode fazer durante o ano. É uma vontade sua, não é uma demanda obrigatória. Ela pode te ajudar a crescer, mas ela não traz riscos caso você não consiga executá-la no menor tempo possível. Você pode executá-la no decorrer do ano. Então, você vai eliminá-la no decorrer do ano. Tá? Então, aqui, recapitulando. Quadro 1, faça agora. É uma ação que precisa ser feita já. Quadro 2, ação importante. Ela não é tão urgente. Ela pode ser postergada, só que não por muito tempo. Quadro 3, uma ação circunstancial. Ela pode ser uma ação prevista, tá? Surge de forma inesperada, porém, ela não é tão importante, mas ela precisa ser executada no menor tempo possível quando ela aparece, essa ação. E o quadro 4, ação desejável. Você pode fazer no decorrer do ano. Ela não é uma demanda obrigatória, tá? Então, esse é a matriz de Eisenhower. E aqui, gente, nós vamos fazer o nosso em ação. Então, no nosso em ação, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Do quadro. Então, aqui é bem tranquilo, tá? Então, esse aqui é a matriz de Eisenhower. Então, aqui estão as ações, tá? Do exemplo. E vocês vão distribuir. Se ele está no quadro 1, de uma ação urgente que precisa ser executada agora. Se é uma ação importante, que ela pode ser postergada, mas não por muito tempo, no quadro 2. Se é uma ação circunstancial, que ela aparece de uma forma inesperada, você pode delegar alguém para fazer, mas faça no menor tempo possível. Ou no quadro 4, uma ação desejável, que você pode fazer no decorrer do ano. Não vai trazer prejuízo se você não executá-la, por exemplo. Põe na tua agenda lá e faz no decorrer do ano,
Então, você vai pegar, né, por exemplo, aqui, frente, acompanhamento de hora atividade. Essa é a frente. Então, ele colocou aqui, essa frente. Identificar em sua equipe de professores os maiores pontos de atenção em relação ao percurso avaliativo utilizado em 2024. Então, vocês vão pegar aqui, dar um Ctrl C, e ele colocou aqui como uma ação essencial que precisa ser executada agora. Aí vocês vêm aqui e dão um Ctrl V. Coloquem aqui, né? Aqui, como exemplo, ele colocou aqui. Se vocês clicarem aqui no quadrinho, ele vai riscar para vocês saberem que isso aqui vocês já utilizaram. Ele colocou aqui numa ação essencial. E aí vocês vão fazendo com cada uma até distribuir na matriz de Eisenhower, tá? Gente, não se preocupem com a questão de estar certo ou errado, tá? Isso aqui é até para a gente exercitar o nosso trabalho, porque nem sempre, às vezes, a gente mesmo põe em dúvida o nosso trabalho com relação ao que a gente... Putz, isso aqui é urgente? Será que isso aqui é uma coisa circunstancial que, de repente, surgiu e eu posso delegar alguém para fazer? Entendeu? Então, não se preocupem com a questão de estar certo ou estar errado. O importante, gente, é vocês treinarem isso aqui até para a gente perceber a dificuldade da nossa demanda, que ela não é tão simples assim também, como a gente, às vezes, como a gente pensa, né? Então, não se preocupem com essa questão de, será que está certo? Será que, sabe? Não se preocupem com isso. Faz atividade ali, não tem problema. Vocês vão fazendo conforme o quadro, é bem tranquilo. E aqui, gente, mostrando aqui para vocês, ó. Vou dividir vocês em sala temáticas, em grupos. Então, aqui, ó, grupo 1. Está tudo no mesmo documento. Grupo 1, como é que eu vou saber que eu sou grupo 1? Está escrito aqui em cima, ó. Grupo 1. Aí põe o nome de vocês aqui, frente, SAEB. Grupo 2, aqui está o quadro para vocês organizarem. Aí vocês vêm aqui, ó, copia, dá um Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Se vocês clicarem aqui, ó, ele risca para vocês saberem que vocês já utilizaram esse item, tá? Clica aqui, ó, ele risca. Daí vocês distribuem aqui no quadro. Próximo, grupo 2, tá aqui, ó. Grupo 2. Põe o nome de vocês, frente, recomposição da aprendizagem. Estão aqui os itens e aqui embaixo estão os quadros. Grupo 3, tá aqui, ó. Grupo 3, coloca os nomes, aqui estão os itens, frente, observação de sala de aula, aqui embaixo estão os quadros. Grupo 4, tá aqui, ó. Grupo 4, coloca os nomes, frente, fluxo do ano letivo anterior. Tá bem tranquilo, tudo no mesmo documento. E no cantinho aqui em cima tá grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, tá? Tá bem tranquilo. Eu vou fazer a cópia agora do documento, vou disponibilizar no chat para vocês. Luciana levantou a mão. Eu só gostaria de explicar que eu estou no computador e também no celular, porque no computador não tenho câmera. Até não sei porquê, eu estou sempre de câmera aberta, mas cada 30 segundos fecha a minha câmera. Então, eu vou estar trabalhando desses dois modos, pessoal da minha equipe, eu vou trabalhar mais pelo chat daí, tá bem? Obrigada. Tá. Hoje eu tive que vir para a escola, a equipe está desfalcada aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tranquilo, Luciana, obrigada. Aí, assim, gente, quando eu dividir vocês em grupo, ele vai dividir aqui aleatório, tá? Nas salas temáticas, que eu vou fazer agora, vou dar um tempinho para vocês. E vai precisar de um redator, que é alguém que vai abrir ali, vai compartilhar com a equipe o documento que eu disponibilizei no chat,
e vai precisar depois de um relator, alguém da equipe que fale, né? Pode ser o próprio redator, muitas vezes, geralmente, né? Mas não precisa, pode ser todos da equipe, podem falar um pouco, tá? Não precisa ser uma pessoa só, tá? Então, eu vou só dividir vocês aqui, gente. Dão só um minutinho. Grupo 1, e vou ver se não vai ficar muito desproporcional, porque como ele faz aqui a divisão aleatória, eu vou ver se não fica, porque daí como tem participantes que não estão presentes, ele acaba jogando até quem não está. Daí eu só vou passar um pente fino aqui para ver se não tem ninguém que de repente não está. E de repente vocês ficam com pessoas que nem estão nem estão presentes no momento. Tá, vamos ver aqui como é que ficou. Não ficar grupo muito grande e grupo muito pequeno. Deixa eu ver, 4, 4. Beleza, gente, vocês vão ter uns minutinhos ali, então, para organizar, tá? Atividade, bem tranquilo, tá? E aí depois retornamos à chamada principal, e a apresentação depois, vocês não precisam ler tudo que vocês organizaram no quadro, tá? Vocês podem só dar um apanhado geral, uma pincelada geral do que vocês fizeram, falar de forma geral, falar uns 2, 3 tópicos ali, tá? De cada um, os 2 tópicos de cada um, uma apresentação breve de 3 a 5 minutos, tá? Para cada grupo, tá bom? Bem tranquilo. Então, beleza, já consegui fazer aqui, vou abrir salas. É só vocês darem um ok, tá, gente? Um aceite aí, a hora que vocês receberem o convite para a sala.
Acho que eu caí aqui, peraí. Levamos uma rasteira. Não, acho que é que passou o tempo, o limite, né? Pode ser. Deu tempo, era 16 minutos, alguma coisa assim. Tá. O que vocês acham desse... da questão da hora do recreio? De explicar aos professores em todos os componentes curriculares no momento do recreio. Quem consegue todo dia no recreio sentar com os professores? Eu não gosto muito de Não. recados importantes e assuntos importantes. A hora do recreio é muito curto. Eu penso assim que não é essencial, não é importante. Acho que tem que criar momento de fazer né? isso. O café. Porque primeiro que o recreio é bom, né? Os 10 minutos. Eu brinco aqui nas escolas que eu trabalho. Deixa, por favor, o aluno lá fora. Vamos dar risada, contem piada, falem receita, marquem viagem, né? É o momento do relax. Porque o seu recreio, ele vira discussão de trabalho. Não diga um recado super urgente, ó, pessoal, o banheiro lá está interditado. Ah, pessoal, sabe? Esse tipo de coisa. Mas agora essa discussão aí requer uma conversa, né, mais organizada. Não gosto de nada muito extenso no recreio. É só a minha opinião. Sim. Se encaixa em ações circunstanciais ou ações desejáveis? Eu acho que ações circunstanciais. Também. Minha Gente, nós já opinião. voltamos pro grupão, hein? A gente já está no grupão, nós não está mais no grupinho. Então. Voltaram. Acho que agora tem que deixar a tarefa escondida. Não fizemos, vamos fazendo embaixo da carteira enquanto a pessoa não vê. Vou parar a apresentação aqui. Legal, gente. Legal. Bacana. Pena que é pouco tempo, né? Quando a gente vê, passa muito rápido, né? Esses tempos ali de... E daí você vai discutindo, né? Leva ali a reflexão. Quando a gente vê, parece que tudo é importante, né? Na hora de fazer a divisão ali do quadro. Mas é bom para a gente refletir sobre o nosso trabalho mesmo. É uma coisa que leva a nossa reflexão, é algo que a gente não para pensar, a gente só entra, né, entra no nosso turno de trabalho e começa a executar as atividades, as demandas, e a gente não reflete, né, sobre essas divisões, essas demandas. E ali nós temos 4 frentes só, com todos aqueles itens. Existem outras frentes. Imagine o tamanho da nossa demanda, né? Gente, então vamos fazer uma breve explanação do nosso compartilhamento, do nosso em ação, do que vocês conseguiram. Não se preocupem, tá? Caso vocês não tenham conseguido concluir toda a atividade em ação, tá? Não tem problema. Esse material ele fica disponibilizado ali no Google Classroom, inclusive a cópia desse material também dentro do documento da reunião de hoje para vocês poderem consultar, tá? É um documento para nós termos ali no nosso dia a dia. Quem quiser fazer cópia no Drive, fique à vontade, tá? É um material nosso. Então vamos iniciar o compartilhamento, tá, gente? De uma forma bem sucinta, tá? De 3 a 5 minutos aí para cada grupo, tá? Não precisa ler podem ler ali os principais ali que vocês elencaram. Então, é um compartilhamento das ideias principais, tá bom? Então, vamos para o grupo 1, que à frente é o SAEB. Quem que poderia estar falando? Ninguém quer falar, pessoal? A gente esqueceu de tirar no palitinho, né, lá quando a gente estava na nossa sala. Posso falar, se vocês quiserem. Pode ser, concordo.
Tá, então a gente colocou aqui nas ações essenciais, voltado bastante para, né, para essas disciplinas da recomposição da aprendizagem, né, como são novas, como são bastante importantes aí para o desenvolvimento do SAEB, para que os alunos consigam fazer essa recomposição, é novidade para os professores também, como trabalhar, né, como trabalhar com os quizzes, quais tópicos serem trabalhados, né, quais descritores e tudo. Então, nas ações essenciais, né, a gente focou bastante nessa parte da recomposição da aprendizagem. Nas ações, né, no grupo 2, ali as ações que a gente pode também, né, designar alguém que nos auxilie, né, a gente colocou aquela parte que a gente pode delegar aos professores, principalmente, né, como fazer ensalamento, né, aquelas orientações sobre a prova, organizar grupos de estudo e assim por diante. Nas ações circunstanciais, então, aquelas reuniões que a gente pode estar realizando aí, né, ali falar de reuniões quinzenais com os professores, de fazer a divulgação, né, dessas ações a respeito do SAEB, e as ações desejáveis, que são aquelas que a gente, né, poderá desenvolver ou às vezes nem consiga alcançar esse objetivo, que é fazer a publicidade aí dos resultados do SAEB, né, trazer um palestrante para trabalhar com os alunos e com os professores, produzir outros materiais como simulados, né, criar painéis aí de competição entre as turmas, né, todos com o tema do SAEB. Acredito que seja isso. Legal, bacana. Ficou bem bacana. Parabéns. Grupo 2, que está com a frente da recomposição das aprendizagens. Quem que pode fazer ali a explanação? E não se preocupem, tá, gente, né, de não terem conseguido concluir, não tem problema, tá? É só um exercício para a gente ter noção da nossa demanda. A gente não conseguiu concluir, no começo ficou meio confuso, mas a gente deu um início, né? Então, as ações essenciais: imprimir a lista dos conteúdos do primeiro trimestre, entregar aos professores de todos os componentes curriculares, orientando que devem seguir aquela sequência de aula. Publicitar os resultados anteriores do SAEB da escola para a comunicação da escola e na sala de aula dos professores. Isso a gente já começou, fez um estudo de planejamento, né? Nem a gente comentou que foi bem engessado esse ano. Então, os professores estão bem cientes dos resultados anteriores de 2023. Entregar para cada professor uma lista com os nomes dos alunos que eles precisam reforçar, recuperar e aprofundar os conteúdos em seus componentes curriculares. Criar uma pasta com os descritores do SAEB, de modo paralelo, com os descritores da prova Paraná, para que os demais componentes curriculares possam compreender como auxiliar no processo de recomposição de aprendizagem. Isso é importante, né? E isso também, eu creio que todo mundo já fez, assim, para também abrir as salas de recurso, PMA. Então, esses alunos que tendem a ter uma necessidade a mais, os professores já discutem ali, junto com a equipe pedagógica de início, para fazer essa listagem. Ações importantes: organizar um mural na sala dos professores ou montar uma pasta com dicas de como realizar a recomposição das aprendizagens. Planejar uma pauta de acompanhamento de hora de atividade com orientações, sugestões de metodologias ativas em foco na recomposição de aprendizagem.
organizar uma agenda de acompanhamento de hora-atividade com os professores, os demais componentes curriculares para retomar o planejamento realizado nos dias de estudo e planejamento. E planejar e entregar aos professores um cronograma trimestral com as principais datas dos trimestres. A gente até discutiu nessa parte que é uma ação essencial planejar e entregar, mas que a gente nunca consegue, assim, de imediato. Tem coisas que a gente colocou como ação importante, que a gente vê que é essencial, mas que a demanda é alta, no começo é uma correria, a gente não consegue, então fica como uma ação importante. Ações circunstanciais, organizar o ensalamento de todas as turmas. Até foi também discutida essa questão que, conforme os professores vão ali sentindo a turma, identificando algumas questões, esse ensalamento, ele é feito e refeito durante o ano letivo, né, de acordo com a necessidade das turmas, e também pode ser feito pelos professores. Explicar aos professores de todos os componentes curriculares no momento do recreio, de que todos são responsáveis pela recomposição das aprendizagens, que também a gente deixou bem explícito que essa questão do recreio não seria algo necessário, né? Algumas coisas mais importantes devem ser discutidas em hora-atividade ou em reuniões específicas, não no momento de recreio. E aí a gente não conseguiu concluir, mas ficou mais ou menos assim. Legal, parabéns. Vocês já entraram, né, no grande grupo, já fazendo já a explanação, né, da atividade de vocês. E assim, gente, quero deixar vocês bem tranquilos, tá, com relação a essas atividades em ação que a gente vai desenvolver ao longo das nossas reuniões, tá? Fiquem tranquilos, são atividades para a gente entender as nossas demandas. Algumas atividades vão auxiliar nas atividades avaliativas que a gente tem, que eu vou falar, né, a hora que nós terminarmos aqui as apresentações, né, que eu já postei no Classroom, mas são atividades até para a gente entender as nossas demandas, tá? Então, não se preocupem com o certo ou o errado nesses em ação, até porque é uma troca de experiências. E até com, não deu tempo de fazer, não tem problema, tá? Essas atividades aqui, elas são um exercício, né, diário para a gente fazer a nossa troca, tá? Elas fazem parte da participação de vocês. O importante é vocês estarem ali participando, mesmo que não tenha dado tempo de concluir. Infelizmente, a gente tem um tempo, né? Não, era bom até deixar mais tempo para discussão, mas infelizmente a gente não tem, né, esse tempo para tanto, né? Então, é o tempo que a gente precisa trabalhar com isso, mas é bem tranquilo, tá? Não é uma coisa que vai ser descontado nota porque não conseguiu fazer, não concluiu em ação, não. É o que vai demandar a nota da atividade individual, principalmente de vocês, e a participação de vocês no dia a dia, né, das apresentações que vocês fazem aqui. O em ação, se vocês fizeram, mas não terminaram, mas vocês estavam fazendo, né? Isso é tranquilo. Grupo 3, gente, frente, observação de sala de aula. Quem que pode fazer aqui a explanação? Posso me colocar e fazer, né? A gente, assim, entendeu que são muitas ações importantes, né? E outras essenciais. Então, a gente deseja, até ficamos naquela sobre o que é desejável, né? Se lá nesse item da ação desejável algo a longo prazo, né? Algo assim que você deseja, mas que você, de repente, não tem como concretizar. A gente ficou meio assim, mas eu acredito que dentro da escola a gente tem que colocar como importante, a gente precisa colocar como coisas a se pensar aí a curto tempo, porque a escola, ela urge, né, e a gente não pode, se a gente ficar muito só naquilo que a gente deseja, a gente acaba não conseguindo concluir e nem parar para analisar aí todos os fatores. Então, a gente colocou ali como
né, essencial avisar os professores durante o horário de recreio, né, é um momento, ou o momento que se tiver, um momento de formação, independe, mas que você possa estar falando para esse professor que ele vai estar tendo essas observações de sala de aula, essa é a nossa frente, então eles precisam fazer saber, isso não é uma coisa só desejável, ou ela precisa, ela precede, né, ter uma rubrica de observação para a escola, algo que seja mais no nosso nível, mais na nossa realidade. Então, a gente elenca como importante. Utilizar a mesma rubrica para a seleção de professor do componente curricular de recomposição das aprendizagens e observar todos os professores, dar esta prioridade, né, já que o foco está no SAEB, então também é considerado importante. Passar nas salas de aula, avisar os estudantes que a equipe vai entrar nas aulas para observar os professores, então, que vai ter direção, que vai ter pedagogo, eles precisam saber dessas ações e aí eles já vão entendendo a importância, né, do SAEB para o desenvolvimento aí deles e para o perfil da escola. Organizar a agenda dos acompanhamentos em hora-atividade a partir das necessidades pedagógicas da equipe, dos professores, perfis de turno, e depois alinhar a agenda de observação de sala de aula com a direção, porque muitas vezes a gente está em acompanhamento pedagógico com o professor e o diretor vai fazer então essa frente, essa fala, essa integração, ela precisa acontecer. Então, também a gente elenca como importante. Comunicar e publicizar, né, depois essa agenda de observação também é importante, porque isso é para todos da escola, tanto professor, direção e equipe, né, e sentar com a equipe diretiva e demais pedagogos da escola para organizar a agenda de observação de sala de aula do primeiro trimestre. Não tem como não ser importante, não posso desejar isso, eu já tenho que partir para a ação. Aí, o que é importante? Organizar uma agenda de atendimento para pais de modo que não conflite com a agenda de observação de sala de aula, que dá para sendo feito concomitante, mas não tão... que você pode, né, relaxar um pouco assim para poder organizar. Organizar uma agenda de atendimento aos pais, planejar uma agenda de observação de sala de aula factível, né, onde seja possível realizar o processo formativo completo de acompanhamento da atividade, observação e feedback, incentivar os professores dos componentes curriculares a se inscrever na temática dos formadores em ação, observação de sala de aula, primeiros olhares, para que eles possam entender esse processo também, o porquê se observa, o porquê se é observado, o que isso agrega na formação em serviço, e organizar uma pasta, caderno, uma planilha no Drive, onde farei os registros das observações, feedbacks realizados do primeiro trimestre. Então, como importante. E daí a gente colocou também, acho que tem que abaixar, as ações circunstanciais, planejar uma agenda de observação de sala de aula, eu acabei colocando nas duas frentes, e criar um roteiro de questionamentos propositivos para utilizar o feedback. Não pensamos em ações desejáveis. Legal, parabéns, gente. Bacana. Muito boa contribuição de vocês também. E o grupo 4, com a frente fluxo letivo do ano anterior. Aqui, quem que pode fazer o compartilhamento das ideias? Posso fazer. A gente colocou ali, né, em discussão em grupo, algumas questões até ficaram um pouco subjetivas, né, no nosso entendimento, mas nós colocamos ali, o nosso era... O que era mesmo o nosso, gente? Eu não consigo enxergar aqui. Fluxo letivo do ano anterior. Uhum. Então, como essencial, o que a gente colocou? Solicitar à secretaria o relatório do fluxo do ano anterior, realizar a leitura dos pareceres descritivos dos estudantes da APC reprovados por frequência e nota do ano anterior, imprimir relatórios dos estudantes com necessidades educativas especiais do SERI,
e imprimir relatórios do ser pedagógico dos estudantes dos sextos anos. Até na minha escola a gente faz também aquele pré-conselho nos colégios municipais, né? E a gente repassa também para os professores, que acho que é uma ação essencial. Importantes, montar a lista do PMA, da sala de recurso e a partir dos relatórios e pareceres estudados. Organizar a lista desses estudantes por turmas e entregar para os professores, isso também é uma ação importante. Planejar reunião com os responsáveis dos alunos que foram aprovados por conselho, reprovados, para repassar, né? Pedir que os professores do PMA e sala de recurso conversem com os professores das turmas regulares para explicar o que eles têm que fazer para recompor as aprendizagens dos estudantes público-alvo desses programas. Isso é importante. Explicar aos professores durante o recreio que os alunos da lista entregue não podem reprovar esse ano. Essa questão ali que ficou um pouquinho subjetiva, né? Porque isso é ao longo do ano que a gente vai ver se pode reprovar ou não, né? Se eles vão recompor, se vão melhorar essa aprendizagem. Mas acho que delegar, já que não pode reprovar, ficou meio subjetivo. Passar nas turmas para passar um sermão já no início do ano e relatar que você irá conversar com todos os professores sobre as fragilidades de aprendizagem e que os professores farão sua parte, mas a turma também terá que se esforçar. Essa questão também a gente discutiu, né, no grupo. Às vezes a gente não vai passando dando sermão, mas a gente vai conversando individual com os estudantes, né, sobre as fragilidades. Entregar para cada professor uma lista com os nomes dos estudantes que eles precisam reforçar, recuperar e aprofundar os conteúdos em seus componentes curriculares. Conversas individuais com cada um dos estudantes para realizar escuta ativa e realizar orientações pedagógicas para o ano letivo de 2025. Colocamos como importante também. Aí, se você puder passar ali. Para mim não está aparecendo. Ações circunstanciais, organizar o ensalamento de todas as turmas e entregar o manual das regras aos estudantes para levarem aos seus responsáveis. Criar grupo de WhatsApp da turma, também essa ação a gente delega até para eles, né? Ações desejáveis, explicar aos professores durante o recreio que os alunos da lista entregue não podem reprovar, isso, né? E trazer palestrante para as turmas para falar sobre a importância dos estudos. Isso foi a nossa que a gente colocou. Muito bem, gente, parabéns, legal, muito boa, né, as contribuições de vocês, elas são bastante válidas, né, eu acho que esse é o objetivo, né, a gente está aqui para isso, né, justamente para compartilhar esses momentos, eles são ricos, né, são esses momentos que fazem valer, né? Eu acho que e até assim a gente interagir no grupo, eu acho muito importante isso, tá? Às vezes de pensar é um grupo que a gente não conhece, né? São pessoas diferentes, mas é bacana essa troca, sabe? É importante, ela se faz necessária, né? Também. Então é bacana ouvir pessoas diferentes e assim é um exercício que é importante para a gente ter uma noção, que nem eu falei, às vezes a gente põe no automático e não tem noção do tamanho da nossa demanda. Isso que nós trabalhamos aqui só com 4 frentes da demanda pedagógica, com todos aqueles itens. Existem outras frentes com vários itens, tá? Então é só para a gente ter uma noção, né?
Gente, eu já compartilhei. Marilda quer falar? Nosso tempo tá... Professor, desculpa, é até uma pergunta fora do contexto. Eu queria saber com os colegas como que vocês fazem em relação aos formadores, né? Porque o professor ele pode fazer em casa. Como que as escolas aí de vocês realizam essa questão do pedagogo? Olha, para mim, eu acho que só... Para mim, eu faria na escola se tivesse uma capa de invisibilidade, assim, aquela do Caverna do Dragão que a menina colocava, porque não adianta, ou tivesse uma sala, a gente tá até sem espaço na escola, aí eu faço em casa. E pior, no meu dia sem vínculo. Eu faço em casa, mas eu registro as 2 horas lá no ponto, como formadores. E eu tiro essas 2 horas. Pode fazer isso igual os professores? Sim. Eu faço na minha hora de atividade, mas daí a gente fica acumulando essas horas, né? Aí é por isso que eu... Mas hora que você é professora? Ah, entendi. A hora que eu sou professora, na minha hora de atividade do recurso. Entendi. Eu já fiz em vários modos, já fiz à noite, eu acho extremamente cansativo, então já fiz no dia do sem vínculo, mas quando você... Como eu não tenho dia sem vínculo esse ano, que a gente faz uma jornada de 4 horas, eu faço no horário da escola, mas faço em casa, depois eu volto a cumprir a jornada, eventualmente venho para a escola. Hoje, o dia que vim para a escola, a diretora está em Foz e a outra pedagoga está detestado. Então, eu vim aqui, pelo menos estou aqui para resolver alguma questão nos bastidores. Mas eu penso que é o nosso direito também. E em casa, quando tiver apresentação e tal, eu sempre fico em casa, porque senão complica, né? Aqui sempre alguém invade o espaço, porque a pedagoga está ali, né? Mas eles respeitam também, porque eu já coloquei ali na porta, estou em reunião, estou em meeting, aguarde um pouquinho. Obrigada, gente. Tranquilo? Beleza. Professora, então existe, a gente é amparada com isso, de, por exemplo, eu fazer o meu formadores e depois ir para a escola, digamos assim, num dia normal de aula. Do pedagogo é diferente, né? Professor é uma situação. Do pedagogo, até quando a gente teve a reunião lá dos formadores no início do ano, a gente até colocou essa questão de que a gente não tem esse amparo de poder, por exemplo, chegar mais tarde ou poder sair mais cedo, como os professores têm, né, nessa questão da hora-atividade, porque a gente não tem, né, porque a gente tem essa questão da hora-relógio. Então, do pedagogo é diferente, a gente não tem esse amparo, aí é uma questão, por exemplo, de combinar com a direção. Se a direção autorizar e falar que tudo bem, mas a gente não está amparado de poder fazer isso. Se a direção falar que não pode, não pode. O que a gente está amparado é de poder fazer a formação em serviço, né? De estar em serviço e poder estar ali realizando a formação. Aí, esse amparo a gente tem, mas a gente não pode, por exemplo, fazer em casa e chegar mais tarde, poder compensar isso, né? É diferente da regulamentação do professor daí, né? Que nem a professora que é sala de recursos, né? Ou PMA, aí é diferente, porque ela está como professora. Aí o pedagogo já é hora relógio, ou faz em casa, ou faz em serviço, formação em serviço, tá? Ok. Obrigada. De nada. A minha formação eu faço em serviço, porque eu faço também, eu sou cursista, eu faço no período noturno em serviço. Então, eu faço na minha sala, porque à noite é só uma pedagoga, então eu fico ali na medida do possível, realizando um atendimento ou outro, só que quando tem esses momentos do em ação, ou quando precisa apresentar, que precisa de uma concentração um pouco maior, aí eu pego, me retiro desse ambiente, vou para uma outra sala e falo, agora não posso, agora eu estou na minha formação, vai ter que esperar um pouco. Daí eu falo agora, porque é um direito nosso, né?
Então, eu dou a mão, mas não dou o braço também, né? Porque a gente está amparado. Então, a gente só não pode compensar isso, né? Chegar mais tarde. Então, essa questão dos cursos para o pedagogo ainda é meio complicado, mas a gente está amparado para fazer em horário de serviço. Só que a gente precisa ter um amparo melhor para a gente conseguir realizar efetivamente essa formação em serviço, para que a gente possa estar ali, né? E não estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, de repente. Aí vai, né, da questão de a gente estar mediando isso, que nem eu faço essa parada, eu falo, ó, eu agora estou num momento aqui que agora eu não posso, vai ter que esperar um pouquinho, é a hora que eu, né, que tiver mais tranquilo aqui, que tiver, por exemplo, puxa vida, um momento que eu podia estar compartilhando, colegas de outros grupos apresentando, que aí eu possa estar dando um atendimento aqui, daí eu dou atendimento, né? Mas eu queria estar escutando os colegas apresentando, porque daí a troca de experiências, né? Então, a gente vai trabalhando dessa maneira. Mas tem horas que eu paro tudo, saio da sala, fecho a porta e falo, eu estou em reunião agora, não posso. Então, gente, coloquei no chat ali para vocês, se vocês puderem contribuir, por gentileza, a nosso aprendizado, né? Registrar as impressões de vocês nesse formulário, tá? Com o Contribua Conosco, tá? A nossa turma é a turma G. Então, é importante que vocês registrem ali, né? A cada encontro nós teremos, né? O preenchimento do formulário. É bem tranquilo, tá? Aqui, gente, rapidinho, eu vou retomar, né, essa situação aqui no próximo encontro, mas só vou pedir a atenção de vocês, que eu já postei no Google Classroom, tá, as duas atividades. Então, a atividade avaliativa 1, orientação pedagógica SAEB, são 2 laudas só, tá, valor 4 pontos, data de entrega 4/4. São 2 laudas que vocês vão preencher com os dados da escola de vocês do SAEB. Vocês vão abrir o site, né, do saeb.inep lá, que é bem tranquilo, né, o saeb.inep.gov.br, vão abrir o site, vão extrair os dados da escola de vocês e vão preencher o que está sendo pedido lá. São 2 laudas, é bem simples de vocês só preencherem os dados ali que está sendo pedido nessa atividade, tá? Antes de vocês clicarem na atividade propriamente dito, leia as orientações que eu coloquei para vocês antes, tá? Da escola que não tem SAEB. Eu não tenho SAEB na minha escola. O que eu faço? Vocês vão preencher com os dados do Estado, tá? Podem entrar no site do saeb.inep e pegar os dados do Estado, se a tua escola não tem SAEB, e preencher com os dados do Estado, tá? Isso tá bem tranquilo, só preencher e coletar os dados, 2 laudas, tranquilo. A atividade avaliativa 2 é o relato de implementação. Ele tem mais laudas, tá? Valor 6 pontos, data de entrega 11/4. Esse relato de implementação, aí ele tem um pouco mais de atenção, e vocês vão colocar ali, ver as orientações também, antes de clicar na atividade propriamente dita. Eu coloquei algumas orientações antes ali, de vocês começarem a fazer o relato de implementação, mas é bem tranquilo também. Quem já preencheu aqui o SAEB vai utilizar muitas informações dessa primeira atividade para o relato de implementação. Escola que não tem SAEB pode trabalhar com os dados da prova Paraná, tá? Preferencialmente também 9º e 3º ano, língua portuguesa e matemática. Escola que não tem prova Paraná também vai trabalhar com os dados da sua avaliação interna do ano de 2024. E as metas, projetar metas para o ano de 2025. Ele consegue vir amanhã às 9 horas. Avaliação, né, como que isso vai se dar para o ano de 2025, a questão da evasão, do abandono, frequência. Mande tá, gente? Então, é bem tranquilo. Sempre leiam as orientações antes de vocês clicarem na atividade propriamente dito, tá bom? Então, finalizamos o nosso encontro, tá?
Tenham um bom feriado, uma boa semana, um bom restinho de semana. Fiquem bem e até a próxima.